te move? Este episódio está sendo gravado para ir ao ar por volta ali da segunda quinzena de dezembro. Então já estamos na reta final do ano de 2024. Eu realmente não sei em que data você está assistindo esse episódio, mas de qualquer modo ele é atemporal. Essa introdução é apenas para questionar o que te move, o que te motiva, né? Que é aquele período em que a gente está fazendo aqueles planos de ano novo, tá tirando os planos do papel, né? Tá tentando ver o que foi realizado dos projetos lá do final do ano anterior e o que precisa ser feito no próximo ano. E por isso eu trouxe esse tema sobre a motivação. Eu sou a Camila Cofre, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Se você gosta desses assuntos, deixe seu like neste vídeo e já siga o canal para acompanhar os próximos episódios. A falta de motivação é um problema comum a muitas pessoas, né? Que a gente fica sem saber qual motivo que nos faz agir, né? Como encontrar motivos para agir, que substituindo, né, a palavra motivação, são motivos para a ação. O que nos move em direção às ações que a gente precisa realizar ao longo da vida. Então, não raro, né, muitas vezes, em especial nesse período do ano, existe uma parcela de pessoas que ficam um pouco mais reflexivas, até um pouco mais cheias de autocobranças, algumas nem tanto, né, não estão muito ligadas nessas metas de ano novo, só segue o flow da vida, mas algumas em particular têm esse costume, né, tem esse hábito, esse padrão mesmo de questionar, né, de se questionar o quanto conseguiu evoluir, o que deu errado, o que não saiu perfeito como deveria, qual o detalhe que faltou, quais as relações que não foram atendidas ali dentro da perspectiva de que se tinha para o ano e tudo mais, e como que a gente faz para encontrar um caminho para essas questões, né? Uma resposta para essas perguntas que a gente se faz ano após ano. E aí fica aquela dúvida: existe como alguém nos motivar? Existe como a gente buscar motivos para agir fora de nós, né? Existe como alguém vir e nos motivar, nos dar essa motivação que nos falta? Ou será que é um exercício solitário, né? É um exercício interno que a gente busca dentro de nós e a gente em determinado momento encontra, ou ela está até fora do nosso controle, quando vem, quando não vem a gente também não sabe o que fazer para buscá-la. Até quando, né, esse motivo para agir, ele vem de fora. E ao longo de toda a minha trajetória, né, eu passei por diversas situações em que eu precisei encontrar esse direcionamento e eu não sabia realmente para onde ir, né, de onde partir para encontrar essa motivação. Então eu já contei até em alguns episódios anteriores alguns flashes, né, dos meus processos nessa busca, mas eu sempre tinha uma visão um pouco distorcida que acabava comprometendo um pouco o meu processo, que era exatamente buscar o tempo inteiro fora de mim as respostas. E não é só buscar as respostas, as ações, né? Eu esperava alguma ação de alguém para eu poder reagir de acordo, né? As ações que eu planejava, elas sempre dependiam de outras pessoas agirem primeiro ou agirem de tal forma para que eu conseguisse os objetivos que eu queria. Então, dependia sempre que alguém fizesse ou deixasse de fazer algo para que os meus planos evoluíssem. Então, eu ficava o tempo inteiro refém, indiretamente, né, refém das minhas relações, dependente emocionalmente das minhas relações, seja tentando interferir no comportamento das pessoas para atingir o fim que eu queria, seja moldando, né, tentando moldar os meus próprios comportamentos para conseguir esse fim. E a vida inteira, né, grande parte da minha vida eu passei nesse ciclo, né, de tentar me moldar ou tentar, a partir desse molde, né, tentar me moldar para agradar os outros ou tentar me moldar para tirar dos outros aquilo que eu queria tirar delas. Logicamente,
não funcionou, né? A grande maioria das vezes eu não consegui nada além de me danificar no processo, de terminar aquela batalha derrotada, né? E sem saber qual foi o caminhão que passou por cima, né? Qual foi o tanque de guerra que tinha atravessado por cima de mim ali no fim da briga, no fim da batalha. Uma das grandes lições que eu aprendi foi justamente a de que ninguém podia, né, me dar os motivos certos para agir. O máximo que elas poderiam fazer era se conectar com aquilo que seria o motor, né? O motor que me faria agir, movimentar a minha vida. Porém, muitas vezes as pessoas que conseguiram fazer esse motor girar, elas fizeram isso intuitivamente, né? E nem eu, possivelmente nem elas, conheciam ali o que me fazia movimentar, só que elas acabavam alimentando isso em mim, que hoje, né, falando ali um pouco da perspectiva da análise corporal, eu posso chamar que essas relações e essas atitudes dessas pessoas me colocavam no recurso, né, no melhor recurso dos meus traços, aquele potencial que eu já tinha em mim, né, que já tinha sido desenvolvido ali pelo meu cérebro cravado ali literalmente no meu corpo. Tudo isso já existia, e tinham algumas circunstâncias que eram favoráveis, que são até hoje, né, é a forma de funcionar do ser humano, que me colocavam no recurso, e estando no recurso, automaticamente eu conseguia fazer o meu motor girar, né? Eu conseguia fazer com que a minha vida avançasse em algumas direções que eu queria. E também teve a segunda lição, que era exatamente entender o que eu queria, o que de fato eu queria, o que era a minha própria vontade, o que era a vontade dos outros, e o que tinha em comum, né? Será que em algum momento as vontades que eu chamava de vontade dos outros, ou imposição dos outros, aquilo fazia sentido para mim, ou não? Eu só estava ali carregando aquilo como um fardo, por conveniência, até pelas circunstâncias, por mais que não fossem positivos. Às vezes a gente carrega alguns fardos pesados por conveniência, porque a gente está ganhando outras coisas com aquilo, desde não ficar sozinho, alguma dependência material, alguma dependência emocional. Então tem várias circunstâncias que nos fazem ficar presos a situações que, olhando de fora, são muito ruins, né? E eu até lembro que às vezes contando algumas histórias ali lá naquela época mesmo, contando para algumas pessoas neutras, né? As pessoas ficavam me olhando ali com aquela cara de tipo, tá fácil sair daí, né? Tá fácil resolver isso. Sai daí, vai cuidar da sua vida e tá tudo certo. Só que naquele momento, para mim, esse cuidar da minha vida tinha um peso quase que sobrenatural, né? Parecia uma ofensa, parecia algo muito ruim de seguir esse caminho. Porém, voltando ali para a questão de saber o que eu queria, eu fiz esse exercício, né? Eu aprendi que, primeiro, eu tinha os meus motorzinhos que me movimentariam, me facilitariam o movimento, se eu tivesse num recurso. Por outro lado, eu precisaria saber para onde, né? O motor move em direção a algum lugar. E aí que eu precisei parar e entender, ok, o que eu quero de fato? Que eu, Camila, na minha história, quero, que é meu mesmo e que pode até eventualmente coincidir ou não com algo que alguém tenha desejado para mim, ou com alguns valores que eu tenha aprendido de infância e tudo mais. Porém, o que eu quero? E não é simples chegar a essa resposta, por incrível que pareça, né? Nós temos uma confusão de ideias dentro de nós, nós temos uma confusão de crenças e conceitos e aprendizados que, na hora de organizar tudo, a gente acaba se confundindo e demanda um pouco de tempo para a gente separar o que de fato é nosso, né? O que a gente aderiu de bom grado, né? De livre escolha, consciente, e o que a gente só está repetindo automaticamente sem perceber. E aí eu fiz, né, esse exercício, fiz esse trabalho todo de separar o que era meu, o que não era. Confesso que é um trabalho contínuo, que até hoje, de vez em quando, acontece em algumas situações,
em que eu paro e olho de onde veio aquilo, né? Com quem eu aprendi aquilo. E aí, às vezes, eu preciso desmentir, ou às vezes eu preciso fazer uma escolha se eu continuo com aquilo ou não, se faz sentido ou se não faz. E é da vida. Feito tudo isso, né? Depois de fazer esse alinhamento comigo mesmo, a terceira lição que eu aprendi, né, foi fazer essa separação. Sempre que eu estou precisando de um motivo para agir, eu preciso primeiro fazer a pergunta, né, do que eu quero, né? O que eu quero de fato fazer, que é onde eu vou, para onde eu tô indo e o que eu quero fazer para chegar até lá, né? O que eu preciso fazer. Claro que o preciso é muito entre aspas, né? Que a gente não é uma obrigação, a menos que você não queira chegar onde você se propôs a chegar, né? Então, o que você quer fazer e por que você quer fazer o que você quer fazer, né? O motivo para agir é o porquê, né? O porquê das coisas, né? O porquê você quer o que você quer. Claro que passa pela questão anterior, né? De se questionar os seus motivos, né? As suas crenças, na verdade. A origem do porquê você quer, né? Do que você quer. E aí o seu motivo é aquilo que é essencialmente seu. Tirado tudo aquilo que você já desmentiu, que era aprendizado e que, enfim, você escolheu o que faz sentido para você. E aí você reúne esses porquês, é o que vai realmente dar a força, né, para você seguir na direção que você escolheu ir, né? Então tem o que você quer fazer e o porquê você quer fazer. Então esses caminhos, né, essa engrenagem de sempre se questionar o que e o porquê você quer fazer, o que você quer fazer, é sempre aquilo que vai nos guiar para frente, né? Que a vida humana, né, nós temos que seguir para frente, porque senão a gente fica ali estagnado, sempre repetindo as mesmas coisas. Eu não sei quem assistiu aquele filme do Charlie Chaplin, né? Que ele fica, aquela imagem, eu acho que eu não me recordo onde eu vi aquele filme primeiro, né? Que ele tem ali aquela atividade de ficar apertando o parafuso e chega um determinado momento que ele não tá mais apertando o parafuso, só que ele tá lá repetindo um movimento. De tanto que ele fez aquilo, ele sai ali com aquela sensação de estar sempre apertando parafuso. Então, nossa vida, muitas vezes a gente segue a vida ali apertando o parafuso, repetindo coisas só porque a gente sempre fez aquilo e não presta atenção de quão maravilhosos nós somos, né? Quanto a vida humana pode ser incrível e quanto a gente pode ser intencional nas nossas ações. Então, essa intencionalidade, né? Esse sempre estar alerta para o que você quer fazer e o porquê você quer fazer, ela é um dos nossos motores, né, dos nossos principais motivos para agir. O autoconhecimento foi a principal ferramenta que eu agreguei na minha vida para que eu conseguisse ter essa clareza de qual o meu motivo para agir e de como ativar esses motivos, que foi justamente entender o padrão de funcionamento da minha mente, entender que eu era mais emocional em alguns aspectos, que eu era mais comunicativa, que eu não poderia gastar muito tempo do meu dia com muitos planejamentos, não que eu não possa planejar, não deva, eu devo, porém eu sei exatamente o limite, né, do diário de planejamento que vai me manter saudável mentalmente, que vai me manter bem. Então eu sei exatamente qual a medida de cada recurso eu tenho. Eu sei que eu tenho uma questão de criatividade, só que a inovação, né, que são aquelas ideias um pouco mais fora da casinha, eu já tenho um pouco menos. Não quer dizer que eu não possa ser criativa, que seria aproveitar, né, criar a partir daquilo que já existe. E eu reconheço que eu não vou conseguir criar nada muito mirabolante, eu vou conseguir criar muita coisa a partir daquilo que já existe, porque eu também tenho traços de execução muito altos, né? Então eu consigo realizar muitas coisas ao mesmo tempo. Então tenho ali um pouquinho de potencial de argumentação e de negociação. Então eu consigo administrar quem eu sou, né? Os meus principais recursos e mantendo eles sempre no recurso, né, mantendo eles bem na maior parte do tempo do meu dia, eu consigo ir andando, evoluindo, sempre fazendo ali a manutenção
da questão da dependência emocional, de fazer porque eu ter clareza, né, se eu tô querendo fazer para agradar ou para não desagradar alguém, se faz sentido ou se não faz sentido. Se são pessoas que são do meu núcleo familiar, como o meu marido, por exemplo, ou não, se são pessoas de fora, parentes, enfim, né, não podem ter interferência nessas decisões. Então, tudo isso eu preciso estar sempre alerta. E conforme eu fui exercitando isso está ficando natural, né? Já ficou, não vou dizer que ficou 100%, mas já está ficando mais natural, porque já é uma rotina, já é algo diário, já é quase como tomar café ali. Eu sei que eu preciso fazer essas ações, né? Quase que o tempo, quase não, é o tempo inteiro que a gente lida com isso, já é um hábito. Fica natural, mas a motivação que a gente precisa, ela não é algo que que alguém vai nos dar. Ninguém consegue conferir motivos para nós. Eles conseguem ativar em nós aquilo que nos faz agir, né? Porque se a gente fica muito tempo exposto a situações, ou mesmo se expõe a situações em que vão contrários ao nosso padrão de funcionamento, a nossa tendência é não querer agir, é não querer se movimentar. E quanto mais a gente vai criando situações ruins, a tendência é justamente o contrário, né? A gente cria vários motivos para não agir, até criar questões de saúde mesmo, né? Que tem muitas circunstâncias em que o nosso corpo diz peraí, calma, não vai fazer mais nada, você tá passando dos limites. Claro, o burnout é um dos mais óbvios, que é uma reação do corpo nesse sentido de para um pouco de trabalhar aí que você tá exagerando na medida, que ele fala, não quero que você haja mais, você não tem motivos para agir, você tá fazendo isso e não é por você, não é pelo seu bem, você tá fazendo isso por qualquer motivo que não é saudável, não é um motivo saudável para agir, não haja. E todas as outras doenças, elas, de uma forma ou de outra, elas estão nos mostrando ali o que a gente quer, ou seja, uma doença que vai interferir em alguma relação, vai interferir em algum lugar que você vai ter que ir por estar doente, ou vai ter que deixar de ir por ter adoecido. Então, tem várias questões ali relacionadas à questão de saúde e várias outras questões aí que nada é por acaso nessa vida. E quando a gente aprende a olhar o mundo por esses óculos, tudo fica muito mais simples de olhar, mas nem tão fácil de resolver. Mas quando a gente tem esse entendimento de que o ser humano ele se movimenta quando ele está agindo em prol daquele padrão melhor de funcionamento dele para atingir os determinados objetivos, que até os objetivos, né, que é aquilo que você quer fazer, ficam mais claros quando a gente está bem. Então, quanto mais você estiver bem, mais clareza você vai ter dos motivos para agir.